Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nas nossas vidas. Como é bom começar o primeiro dia da semana, o segundo dia do mês aqui na casa de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, mais importante, pelo que Ele tem sido. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado porque a Tua graça não nos abandona e a Tua misericórdia sempre está à nossa disposição. Somos gratos pelo privilégio que temos de poder estar na Tua casa logo cedo para iniciar essa semana na Tua presença, aprendendo a Tua palavra e também desfrutando da comunhão dos santos. Estamos aqui com os nossos ouvidos, mentes e corações abertos para o Teu mover do Teu Santo Espírito, para a Tua ministração nas nossas vidas. Oramos pelos nomes dessa caixa, como a gente faz todo domingo. São nomes de pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Sempre a nossa oração é que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos deles, para que levem uma mensagem através do testemunho pessoal, do caráter, da santidade, e essas pessoas sejam impactadas por esse testemunho e sejam tratadas e convencidas pelo mover do Teu Santo Espírito, para que se convertam e congreguem em alguma igreja. Oramos também pelo culto da noite, onde celebraremos a ceia. Queremos também contar com a Tua presença e com a ação dinâmica do Teu Santo Espírito. E agora que possamos aprender bastante da Tua palavra. Continuamos orando pelos enfermos, agradecemos pela restauração da irmã Maria, que já está na sua casa, e pedimos que o Senhor complete a obra, restabelecendo por completo a saúde dela. Colocamos também a vida da Ana, que o Senhor realize também a cura completa. Tudo isso nós pedimos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa aula de Efésios, aqui a nossa sexta aula, né? Estamos terminando o capítulo 2, aí na página 15 da apostila. Lembrando que nós falamos no capítulo 1, Paulo, do versículo 1 até o versículo 14, ele mostra lá de uma forma doutrinária, de uma forma ensina, né? De uma forma de ensino, de aprendizagem, o que é salvação, mostrando a preciosidade da nossa salvação, o valor da nossa salvação. E ele mostra que foi uma obra da Trindade. Do versículo 15 até o final do capítulo 1, ele ora para que os crentes de Éfeso se apropriem de tudo aquilo que tem aprendido. No capítulo 2 ele mostra como se processou essa salvação, no que nós éramos antes, do que Deus fez e no que nós somos hoje. E sintetizando, nós temos aqui na página 15, falando ainda sobre a nossa nova relação com Cristo. Versículo 11 a 22 do capítulo 2, né? Assim como os versos 1 a 10 traçam um contraste entre a nossa nova condição em Cristo e o que éramos antes, esses outros 12 versos destacam o contraste entre nossa nova relação em Cristo e o que era anteriormente. A passagem gira em torno de 3 expressões básicas. Então, do versículo 1 ao 10, vai mostrar a nossa condição sem Cristo e a nossa condição com Cristo. Do versículo 11 até o 22, vai mostrar a nossa relação sem Cristo e agora a nossa nova relação com Cristo. Então, ó, versículo 11 e 12, Paulo fala assim: naquele tempo vocês estavam, né, estáveis. E aí no versículo 3 a 18, mas agora em Cristo. E o versículo 19 a 22, assim sois. Então essas 3 expressões, nesses 3 versículos, mostram a nossa condição no passado, a nossa relação no passado e agora a nossa condição e a nossa relação no presente em relação a Jesus. Nós estávamos separados, né? Éramos filhos da ira, estávamos mortos, mas agora somos concidadãos dos céus, herdeiros, estamos ressuscitados com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais. E assim sois nova criatura, salvos pela fé mediante a graça. Salvos pela graça mediante a fé, ao contrário. Veja agora todo o movimento que Paulo mostra aqui de uma forma brilhante, gente. Num só relance.
maravilhe-se com o prodígio desta salvação, como apresentada na estrutura total da passagem. Veja lá, nossa antiga associação, versículos 11 e 12. Naquele tempo vocês estavam estáveis, olha lá, sem Cristo, separados, estranhos, não tendo esperança e sem Deus. Essa era a nossa antiga associação. E como foi operada essa mudança da antiga associação para a nova associação? Versículos 13 a 18. Mas agora em Cristo Jesus, foi cancelada a distância. Paulo fala, foste aproximados. Foi abolida a desunião. Ele fala, dos dois criastes um, povo judeu e o povo gentil, né? Foi abolida também a divisão, derrubada a parede da separação. Foi abolida a dissensão, abolida a inimizade. E por fim, abolida a distinção. Dos dois um novo homem. Então já não tem mais Israel e gentil, igreja, povo de Deus. E por isso nós estamos vivendo agora a nossa nova associação. Versículos 19 e 20, você vai notar que Paulo fala, assim já sois, o quê? Concidadão da cidade do céu, membros da família de Deus, edificados sobre o único fundamento. Vocês fazem parte de um único edifício, estão habitados pelo Espírito. Veja que coisa bonita que Paulo trabalha e a gente às vezes lê e não percebe isso, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, gente, né? É um quadro brilhante quando a gente olha dessa forma, para a gente compreender a grandeza do que Paulo fala no capítulo 2. E aí, tanto judeus como gentios são agora reconciliados com Deus. Paulo fala, reconciliastes ambos com Deus. Todos eles têm paz com Deus, paz a vós outros e também a eles. E todos, tanto judeus e gentios, têm acesso a Deus. Paulo fala, ambos temos acesso. Isso é o resumo, né? Uma síntese e esse quadro bonito do capítulo 2. Agora Paulo vai para o capítulo 3 e vamos trabalhar a última fase dessa primeira parte da epístola. Lembra que a epístola divide em duas partes. Primeiro, segundo e terceiro capítulo, Paulo está trabalhando com a doutrina. Terceiro, quarto, quinto e sexto, Paulo vai trabalhar com a parte prática. Então aqui no capítulo 3, Paulo começa a tratar de um negócio ou de algo que a gente às vezes começa a ler e não percebe, né? Paulo vai falar sobre a proclamação do mistério. No capítulo 1, versículo 1 a 3, Paulo vai tratar isso. Que mistério é esse? Vamos tentar desvendá-lo. O contexto em que se encontra isso. Paulo fala, por esta causa, vamos ver aqui a unidade da estrutura da epístola. De acordo com o capítulo 2, Paulo fala, por isso então, vocês entenderam que são salvos, vocês entenderam o que vocês eram, vocês entenderam o que Deus fez na vida de vocês e vocês entenderam o que são agora. Agora, por isso, por esta causa, e Paulo começa a trabalhar no capítulo 3. Ele vai falar agora o mistério revelado a ele, o prisioneiro de Cristo, também ministro, e também se caracteriza como o menor de todos os santos. Está lá no versículo 8. Em Atos 21, do 17 a 40, nós vemos o ministério de Paulo aos gentios e seus ensinos, que a gente fala, é um mistério. E esse ministério gera perseguição por parte dos judeus, porque os judeus falavam, que isso, está pregando coisa contra a lei de Moisés. Mas o que Paulo está pregando é o evangelho da graça, o que ele recebeu de Jesus, a nova aliança. Paulo é preso, Paulo sofre por causa do evangelho e mostra que sofrimento por causa do evangelho é um motivo de regozijo. E a estrutura desse capítulo 3, do versículo 1 a 13, né? E até no final. Ele faz uma oração, começa lá no versículo 1, ele fala, por essa causa, né? Vai até o versículo 14. Depois ele faz um parênteses no versículo 2 a 3, ele fala, se portanto, e volta à oração no versículo 14 a 21. Por essa causa me ponho de joelho. Bom, vamos trabalhar então esse capítulo 3.
Primeiramente, nós vemos aqui o mensageiro. Vamos ver o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 8 de Efésios 3. Coloca aí, Bia. Efésios 3:1, Efésios 3:7 e Efésios 3:8. Olha lá. Olha como é que Paulo se intitula nesse capítulo 3 de Efésios. Ele diz, ó, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele está preso por pregar o Evangelho, por falar a salvação. Note, quem promoveu a perseguição e a prisão de Paulo não foram os romanos, foram os judeus, né? Os fariseus, os saduceus e aquelas pessoas que achavam que Paulo estava ensinando algo contrário à lei de Moisés. Os religiosos, gente, né? Às vezes a gente sofre perseguição maior das pessoas que se intitulam nosso irmão em Cristo e na realidade não são. Os judeus estavam cegos quanto a isso e prendem Paulo. E Paulo estava preso. E Paulo podia ficar lá, oh Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, estou aqui preso, isso não é justo. Paulo aproveita, já que eu estou preso, o que eu posso fazer? Eu tenho tempo para escrever, vou escrever. Escreve essa carta para a igreja de Éfeso. E aqui ele está falando, olha, eu sou prisioneiro, mas fiquem tranquilos. Quem me prendeu foram os judeus, eu estou aqui prisioneiro, escoltado pela guarda romana, mas eu me intitulo prisioneiro de Jesus. A hora que ele quiser, eu saio daqui. Se ele quiser, se não quiser, não tem problema. Eu estou aqui trabalhando para ele. Então Paulo fala aqui, ó, versículo 1, né? Volta aqui, Bíblia. Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Por vocês, por causa de vocês eu estou preso. Não que os gentios fossem a causa da prisão de Paulo. A causa da prisão de Paulo foi ele pregar o evangelho para os gentios. Então aqui no versículo 1 ele se intitula como prisioneiro. Veja o que ele diz agora no versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Interessante isso, ele fala, do qual fui feito ministro. O Evangelho. Ele é prisioneiro de Cristo, no Evangelho, e agora ele se intitula como ministro. E quando a gente pensa em ministro, a gente pensa numa posição alta, né? Na realidade é. Mas essa palavra ministro, no original, dá a ideia de servo. Existem várias palavras no grego intituladas para servo. Aquele escravo é o doulos. Mas nós temos também diácono, que é uma palavra usada para servo, e temos também essa palavra usada para ministro, que se não me engano deixa eu tentar lembrar aqui, deu um branco, é leitorgel, que é a ideia de um serviço de liturgia, um serviço de adoração. E é isso que Paulo está falando agora. Deus me escolheu para servi-lo, para adorá-lo, para servir ao povo dele. E isso é motivo de adoração a Deus. Ele tem, né, essa responsabilidade e esse cargo de autoridade dada por Deus. Ele está lá como prisioneiro, mas não perdeu a sua função, a sua vocação ministerial. E no versículo 8, o que ele diz? Olha, veja a humildade de Paulo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho. Agora, veja o que ele fala. O que ele está anunciando? As riquezas incompreensíveis de Cristo. Era incompreensível porque os próprios judeus, que eram o povo de Deus, não estavam compreendendo essa profundidade, e prendeu Paulo. E ele diz, olha, eu sou o menor de todos. Ele se intitulando. Não há nada na vida de Paulo que cause ostentação, orgulho, jactância e soberba. Paulo mostra a sua humildade aí no seu ministério. Tá? E agora ele fala sobre o mensageiro, que é ele, agora ele vai falar sobre essa palavra mistério. O que Paulo tem a nos falar sobre isso que ele chama de mistério? Está lá no versículo 2 ao versículo 6, certo? Definição, o que é mistério?
Mistério, segundo a concepção de Paulo aqui, é algo que não foi revelado nos tempos anteriores, mas que agora foi revelado. Por isso que os judeus não compreendiam, por isso que os gentios não tinham noção. Paulo fala, agora que Jesus veio, cumpriu a antiga aliança, aboliu a antiga aliança, abriu um novo caminho, instaurou a nova aliança, esse mistério foi desvendado, certo? Vamos entender um pouco melhor isso, lendo Colossenses 1,26. Põe aí, Bia. Colossenses 1,26. Obrigado, irmão João. Que Deus lhe dê uma herança de acordo com o seu tamanho. Vai ser grande, hein? Vamos lá, Colossenses 1,26, Paulo fala assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então isso que Paulo está tratando em Efésios 3, ele dá uma dica em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e depois em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 9. Vamos ver lá. Filipenses 3, 5 e 9. Versículo 5, olha o que Paulo diz. Circundado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu. Agora veja o 9. E sendo achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Esse mistério que Paulo está falando, essa salvação pela graça e pela fé, não pelos méritos de uma linhagem do povo de Deus, certo? Vamos voltar aqui para Efésios. Então ele começa a fazer a defesa disso que ele chama mistério, do versículo 2 ao versículo 4. Vamos lá, Filipenses 3, 2 a 4. Vamos ler bem. Filipenses, perdão, é Efésios, né? Eu que estou aqui maluco. Efésios capítulo 3, versículos 2 a 4. Olha lá. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Ele está dizendo, nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Por quê? Porque até Jesus morrer, eles estavam vivendo a dispensação da lei. O que a lei faz? Paulo vai mostrar isso em Romanos, né? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6. Paulo fala assim, ó, a lei não salva, a lei só mostra o pecado. Quem salva é a graça através da fé. Então Paulo está dizendo, agora vocês estão vivendo a dispensação, o tempo da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Eu estou anunciando para vocês que vocês estão vivendo o tempo da graça. Versículo 5. Nós lemos o 4, não foi? Não, foi o 2. O 2, perdão. Eu que estou aqui, Goiás. É o 3, ó. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como eu antes um pouco vos escrevi. Paulo está dizendo, olha, esse mistério me foi revelado a ele. Por isso que muitas pessoas não entendiam, principalmente o povo judeu, certo? Por isso que nós dizemos que Jesus ressuscitado apareceu para Paulo algumas vezes. Ele mostra isso lá no livro de Gálatas, né? Que depois que ele se converte, ele vai lá para as regiões do deserto da Arábia e o Senhor aparece para ele. Ele vai dizer, como a gente sempre foi na ceia, eu entrego o que também recebi do Senhor. Então Jesus aparece para ele e fala, Paulo, olha, você vai anunciar agora a nova aliança. Eu quero que você pregue para os gentios que o tempo da graça chegou e que eles também têm acesso juntamente com os judeus. Já não precisam mais da lei, eles precisam da minha graça. Então Paulo fala, esse mistério me foi revelado pela revelação. E ele fala, como antes um pouco vos escrevi. Então Paulo já tinha tido uma pré-carta, né? Alguma coisa, um preâmbulo, um prefácio para a igreja de Éfeso a respeito dessa revelação desse mistério. Versículo 4.
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo compreendeu esse mistério, Jesus mostrou para ele. E agora Paulo quer que os crentes de Éfeso entendam esse mistério, certo? Então aí na apostila, na letra B, defesa. Paulo defende sua tese de mistério. Ele está dizendo, olha, não é algo da minha cabeça, eu não inventei nada. Foi o Senhor que me revelou, certo? A ele foi dado conhecer segundo uma revelação. Ele tinha discernimento, o Senhor deu discernimento para ele. Então tudo isso que ele está escrevendo, ele tem plena consciência, plena certeza, plena segurança do que está dizendo, do que está escrevendo. E ele desejava que os gentios compreendessem. Então a intenção dele é passar aquilo que ele recebeu do Senhor na íntegra para o povo gentio que congregava na igreja de Éfeso, certo? Agora, depois que ele faz essa defesa, ele vai descrever realmente o que é esse mistério. Está lá no versículo 5 e versículo 6. Estou lá ali. Versículo 5 e 6. Olha lá. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Paulo fala, antes isso não tinha sido manifestado. Ninguém sabia, ninguém conhecia. Tá? Como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Fala, antes não tinha sido revelado, mas agora foi revelado. E essa revelação começa aqui, voltando Bia. Pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Para o povo de Deus lá, os líderes eram os apóstolos, para que depois eles passassem para os outros. 6. A saber, olha o que é esse mistério. Que os gentios são co-herdeiros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que coisa linda, gente. Esse é um mistério que o povo judeu não conhecia e que o povo gentil não tinha noção. O povo gentil entendia, olha, só quem participa das promessas de Deus é o povo judeu. A promessa que foi dada a Abraão, eles pensavam que era para o povo judeu. E o povo judeu acreditava nisso também. Só que eles esqueceram que Deus fala assim para Abraão, em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Não eram só os judeus. Mas o povo judeu acreditava que a salvação era só para eles. Tanto é que o gentio que queria participar disso precisava se tornar um prosélito. Precisava se converter ao judaísmo, praticar a circuncisão e guardar toda a lei de Moisés. Agora Paulo está dizendo, não, vocês não tinham entendido, né? Isso não tinha sido revelado. Agora foi revelado a nós e nós estamos passando para vocês. O mistério é isso, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Por isso que Paulo fala que a igreja fez essa coisa maravilhosa, gente. Na igreja, as pessoas lá na época podiam sentar juntos, judeus e gentios. Por quê? Lá no templo, gentio não entrava junto com os judeus. E agora Paulo vai falar que Deus derrubou, através de Jesus, a parede da separação entre gentios e judeus. Agora são um corpo só. Não é mais Israel e gentio, é a igreja de Deus. Coisa linda, gente. Quando a gente começa a entender isso, né? A gente fala, mas isso que é um mistério? Para nós, a gente já tem ideia. Aquele povo não tinha noção do que era isso. E Paulo precisou também compreender, porque ele não entendia. Você lembra que eles perseguiam os crentes? Os cristãos? Mas Jesus falou, Paulo, olha, vem cá, senta aí que eu quero te mostrar um negócio. Eu vou te revelar uma coisa que o povo judeu não compreendia e os gentios não têm noção. Paulo, é graça, não é lei. Olha, depois que eu vim, morri, ressuscitei, eu aboli toda aquela lei. Eu já cumpri toda, o homem não precisa cumprir. Porque a lei não salva ninguém, só revela o pecado. Mas a minha graça é suficiente. Eu quero que você diga isso para os gentios. Que eles agora são parte da promessa, são herdeiros também, fazem parte do mesmo corpo e participam da promessa de Cristo.
E isso é através do Evangelho, palavra de Deus que Paulo pregava. Maravilha, certo? Maravilha. Então aí, lendo na apostila, o mistério foi revelado no Espírito aos apóstolos e profetas. Paulo chama isso de dispensação da graça de Deus. O tempo da graça de Deus. O tempo da lei, olha, passou. Paulo também fala que o mistério propriamente dito, o que é? É o ingresso dos gentios no corpo de Cristo e a participação na herança e na promessa de Deus em Cristo. Olha aí, gente, que mistério que foi revelado. Estamos vivendo a dispensação da graça. Não precisamos mais da lei. O Senhor cumpriu a lei. Graça é um favor imerecido, certo? Então Paulo faz a descrição. No versículo 7 ao versículo 12, Paulo continua a falar sobre sobre ministério. Ele fala que ele é um mensageiro, ele define o que é mistério, e agora ele vai falar sobre o ministério dele, de revelar esse ministério, de pregar, de revelar esse mistério e de pregar esse ministério. Se você está vendo na apostila, veja como fica fácil da gente entender, porque nós colocamos no método de aliteração. O que é isso? Começa com a mesma letra, olha lá. Mensageiro, mistério e ministério. Depois você vai ver o número 6, o motivo. Certo? Então vamos lá, Bia, vamos ler o versículo 7 ao versículo 12, para entender um pouquinho do ministério de Paulo. Ele fala, do qual foi feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. Olha aí, ele fala que Deus lhe deu a função, a vocação de ser ministro desse mistério, de pregar o Evangelho, de dispensação da graça para os gentios. E ele fala que isso foi dado pela graça de Deus. Ele não merecia. Ele vai falar isso no capítulo 3 de Filipenses. Olha, se era para se gabar na lei, eu era o cara. Circundado no 8º dia, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, mas ele fala, tudo isso eu reputei como perda e considerei como esterco para conhecer a Jesus e a sublimidade do seu poder. E fala, isso é graça de Deus, não é mérito meu. Versículo 8. E eu me considero o mínimo de todos os santos, mas mesmo assim me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, o que? As riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo fala que isso é uma riqueza e que eram incompreensíveis. Próximo versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Veja como Paulo frisa que tudo que Deus faz é por nós, mas que tudo que Deus faz por nós é através de Jesus. Paulo frisa isso, é Jesus, a graça vem através de Jesus, as riquezas de Jesus, a dispensação da graça através de Jesus. Próximo versículo 10. Para que agora, olha lá, gente, igreja, Paulo cita a palavra igreja. Essa palavra igreja no original grego é eclesia. Ex significa para fora, eclesia é ajuntamento ou assembleia. A igreja é aquele ajuntamento, aquela assembleia de um povo que foi separado, que foi tirado do mundo para servir a Deus. Então Paulo fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Olha, gente, a igreja, nós aqui temos essa responsabilidade e ao mesmo tempo esse poder, ao mesmo tempo esse privilégio de anunciar as multiforme sabedoria de Deus. Muitas formas de Deus agir. E esse poder de anunciar essa multiforme sabedoria de Deus chega até as regiões celestiais. Através da igreja, os anjos, os demônios ficam conhecendo
que a graça de Deus nos alcançou. Os demônios, os anjos olham para a gente, eram miseráveis pecadores, mas agora são separados, são santos de Deus, pelos méritos do Filho de Deus. Olha aí, gente, igreja, o valor que a igreja tem. E hoje tem muita gente, eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Você sozinho não é igreja, porque igreja é chamados para fora, um ajuntamento. Sozinho você não ajunta ninguém. Então sozinho você não é igreja. Por isso que a gente precisa congregar. E veja que coisa bonita, né? Igreja fazer isso. Anunciar a multiforme sabedoria de Deus. Nós temos esse poder, essa responsabilidade de fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. 11 dias. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus já tinha esse propósito eterno, já na fundação do mundo, Ele não mudou, continua com esse propósito. Aí o versículo 12, no qual, olha aí, temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Os gentios não podiam entrar no Santo dos Santos. Paulo está falando agora, pela fé, nós podemos entrar. Nós temos não só acesso, nós temos ousadia, e isso pela fé nele, pela fé em Jesus, né? Que coisa magnífica isso, gente. Então, voltando para a apostila aí, ó, do versículo 7 ao versículo 12. O ministério de Paulo era pregar aos gentios o evangelho do que ele chama das insondáveis riquezas de Cristo. Ninguém consegue sondar. São tão grandes, são tão maravilhosas, que as pessoas não conseguem compreender com exatidão tudo, gente. Para vocês terem uma ideia, né? Jesus fala que ia preparar lugar para nós e que voltaria e nos levaria com Ele, para morar com Ele eternamente. O céu é uma coisa tão maravilhosa que a gente não tem ideia do que é. Paulo foi arrebatado pelo Espírito, ele fala que ele viu coisas tão magníficas que não é lícito contar ao homem mortal. Não dá para descrever. Ele diz em Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês têm uma ideia, o céu é tão esplêndido que as ruas são de ouro. Já pensou? Se alguém faz uma rua de ouro aqui, os psicos iam cavar, tudo pegar, né? Que é uma maravilha, né? Lá, olha, céu de ouro, para mostrar que ouro não é nada no céu, a gente vai pisar. Vai ser coisa supérflua, tem muito mais coisa de Deus para nós no céu. Por isso que Paulo fala que riquezas insondáveis, versículo 8. E aí ele também diz que a ele foi dado a incumbência, o ministério de manifestar a dispensação desse mistério, agora, nesse tempo. E aí ele diz, essa que eu falo que é coisa maravilhosa para os judeus, para os gentios daquela época. A igreja, que era composta de judeus e gentios, tem o ministério de fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. Está lá no versículo 10. E agora no versículo 13, Paulo vai mostrar o motivo. Coloca aí, ó. O motivo. Efésios 3,13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele está dizendo, o motivo que eu estou escrevendo é para que vocês não se desfaleçam. Eu estou preso, né? Estou sofrendo tribulações, aflições, mas não desfaleço. Tudo isso é para a glória de vocês, para a glória de Deus, né? Então, lembrando que Paulo começa essa parte do capítulo 3 de Efésios, né? Orando, não é isso? Veja lá, capítulo 3, versículo 1.
Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vocês. Não. Na realidade, ele começa falando, se apresentando e mostrando. E do versículo 14 em diante, ele vai orar por essa razão. Ó, lembra que no versículo 1, no capítulo 1, ele vai até o versículo 14, mostrando a salvação. Depois ele fala, por isso eu me ponho de joelho, eu oro. E daqui a pouco ele vai orar de novo aqui no capítulo 3. Tá? Então, voltando para a apostila, na página 17, para a gente terminar esse bloco, nós vamos ver algumas frases repetidas, frases e palavras repetidas nesse bloco. É importante quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente pega um texto, a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos e que eu faço, eu procuro os verbos. Vejo os verbos, sublinho lá. Vejo em que tempo que estão esses verbos. Principalmente os verbos que estão no gerúndio, né, que termina em NDO. Fazendo, comendo, estudando, louvando. Porque esses verbos mostram uma ação contínua. Depois eu procuro palavras ou frases que se repetem, porque aí a gente vai encontrar a estrutura do texto, vai circundar nessas palavras ou frases que se repetem. Então nós temos as palavras que se repetem. Mistério, nesse bloco do capítulo 3, do versículo 1 ao 12, do versículo 1 ao 13, aparece 3 vezes. E a palavra dispensação, que é o tempo, é a ideia de uma era, de um período de tempo. Paulo chama isso de dispensação. Aparece 2 vezes nesses 3 versículos. Então tem algo interessante aí nesse bloco, onde aparecem as palavras mistério e dispensação. Como que nós vamos aplicar na nossa vida tudo isso que nós vemos no versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 3, onde Paulo mostra que é ministro, onde Paulo descreve o que é ministério e Paulo mostra o motivo. O que a gente aprende? Primeiro, que nós temos um grande privilégio e uma grande responsabilidade segundo o entendimento do Evangelho. Os gentios, olha que privilégio nós temos. E nós agora temos acesso a Deus, sem barreira, sem intermediário. Temos ousadia, como diz o livro de Hebreus, podemos entrar com ousadia, com confiança no trono da graça de Deus. Paulo mostra aqui que nós somos ministro desse mistério. Somos servos com autoridade para anunciar esse mistério que não era conhecido e agora foi revelado. Paulo defende sua autoridade. Ele é ministro sem perder a humildade. Ele continua sendo o menor de todos os santos e se intitula como o prisioneiro do Senhor. Isso significa para nós, gente, que Deus nos dá cargos e funções eclesiásticas na igreja. Mas mesmo tendo cargos e funções eclesiásticas, nós continuamos sendo servos de Deus. E que essas funções e cargos eclesiásticos nos dá autoridade. Mas a autoridade não pode subjugar a humildade. Nós precisamos continuar humildes. E Paulo mostra que essa autoridade, essa humildade tem que estar em toda a área da nossa vida, em toda e qualquer circunstância. Ele está preso. Mas mesmo preso, ele não se acha um bandido. Mesmo preso, ele fala aqui, eu estou aqui porque é vontade de Deus. Se Deus não quisesse, eu não estaria aqui. E quando Deus quiser, Ele me tira daqui. Se Ele não quiser, eu vou continuar aqui. Mas mesmo estando aqui, sendo prisioneiro, eu sou prisioneiro dEle. Mesmo estando aqui, sendo prisioneiro, eu continuo tendo a minha humildade. Eu sou o menor dos santos. Mesmo estando aqui, sendo prisioneiro, Deus me deu uma vocação, Deus me deu um chamado ministerial. Eu sou ministro do Evangelho, eu sou apóstolo. Isso significa, gente, que nós não podemos e não devemos perder a nossa vocação. Independente de lugar, independente de tempo, independente de circunstâncias. Deus nos usa em todo e qualquer lugar.
nós temos o costume, né, de reclamar da situação, de murmurar, e às vezes não fazer as coisas, e a gente coloca desculpa. Pensou? Você está lá no hospital. Como é que eu vou pregar o evangelho aqui se eu estou doente? Ora pelo seu companheiro do quarto. Ora pela enfermeira. Ora pelo médico. Fala de Jesus para eles. Você não está lá em vão. Se você estiver no hospital, você diga assim, eu sou um paciente de Cristo. Eu sou enfermo de Cristo. Eu estou aqui como embaixador de Cristo para levar o evangelho aos doentes, a camareira, né? Aquela que traz a refeição, a enfermeira, os técnicos, né? O médico, a porteira, todos meus amigos, Deus me usa. Você está lá no trabalho, olha, eu estou aqui, mas eu sou empregado, né? Não da RP, como é que é lá, João? HP, né? João, eu estou aqui na HP, eu sou o chefe da seção de Cristo. Ele me colocou aqui para falar para os meus patrões, para os meus funcionários. Eu estou aqui morando e eu sou vizinho de Cristo. Eu vou falar para os meus vizinhos a respeito de Jesus. Eu estou aqui na escola, no 9º ano, no primeiro ensino médio. Eu sou aluno de Cristo. E aqui na escola eu vou falar de Jesus. Eu estou no caminhão. Eu sou caminhoneiro de Cristo. Vou lá no rádio falar com meu patrão, com meus amigos de Cristo. É isso. Paulo não arruma desculpa da situação. Ele aproveita a situação para exercer a sua função ministerial. E é isso que Deus espera de nós, certo? Eu gostaria que vocês em casa lessem o capítulo 3, versículo 14 a 21, que no mês que vem nós voltaremos, vamos dar uma pausa aqui, né? No estudo de Éfeso. Eu vou sair de férias, mas vocês terão aí a escola bíblica dominical normal. E quando eu voltar, nós vamos continuar na página 17, na letra B, ver aqui a oração de Paulo, para que esse mistério que ele revelou fosse compreendido na íntegra e que os crentes vivessem isso, certo? Lembrando, gente, a campanha do óleo está lá, continua, tá? A campanha das tampinhas, eu não estarei aqui, mas vocês podem deixar em algum lugar aqui, tá? Quando eu voltar eu pego e levo, tá? E não esqueça também de continuar lá nos devocionais. Eu agradeço aqui os seguidores diários que sempre comentam e curtem, né? Adelso, Márcia Cristina, Maria José, Eliana, o Alexandre também, né? A Bia de vez em quando, né, Bia? Aqui tem a Márcia também, que está sempre participando, né? São as pessoas que além de curtirem e visualizarem, comentam. Eu só sei que você visualiza e curte quando você comenta, né? Eu sempre respondo. Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Então não esqueça que hoje às 18 horas nós temos